Fala pessoal, tudo sussa? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos mergulhar num tema que, ao mesmo tempo que nos deixa de boca aberta, também nos dá aquele friozinho na espinha. Isso aí, vamos falar sobre a fúria da natureza. Ao longo da história, a gente sempre se viu como um barquinho à deriva diante dos eventos naturais. E em muitos momentos, essa relação foi marcada por uns perrengues sinistros, catástrofes naturais, como terremotos, tsunamis, vulcões em erupção, são como um toque da realidade, nos lembrando que somos pequeninos diante da força da mãe natureza. Mas por que será que essas coisas acontecem? O que leva a natureza, normalmente tão zen e maravilhosa, a se transformar numa fera indomável? E quais são as consequências disso tudo para nós, meros mortais, que tentamos levar a vida aqui, nesse planetinha? Se preparem, porque hoje vamos embarcar numa viagem pelos momentos mais assustadores da natureza em fúria. Apertem os cintos porque a aventura vai começar. Nossa história começa no Japão, a terra do sol nascente, famosa pela cultura milenar, tecnologia de ponta e paisagens de tirar o fôlego. Mas o Japão também está bem no meio do famoso Anel de Fogo do Pacífico, uma área que é um verdadeiro barril de pólvora, com terremotos e vulcões pipocando à torto e à direito. E foi lá que, em 11 de março de 2011, a Terra tremeu como nunca. Às 2h46 da tarde, horário local, um terremoto colossal, de magnitude 9, sacudiu o Japão com tudo. Para vocês terem uma ideia da força do tremor, ele foi tão absurdo que mexeu com o eixo da Terra, deslocando tudo em quase 10 centímetros. As ondas de choque deram a volta no planeta, tipo um recado da natureza. Tô aqui. Prédios viraram gangorra, casas desabaram e cidades inteiras viraram pó em questão de minutos. Mas o pior ainda estava por vir. O terremoto tinha despertado um monstro adormecido, um tsunami de dar medo. Imaginem só, vocês estão na praia, no Japão. Acabaram de sentir a terra tremer como se fosse o fim do mundo, e de repente, surge no horizonte um paredão de água vindo na sua direção. Era essa a visão do apocalipse que as pessoas tiveram que encarar depois do terremoto de Tohoku. Ondas com mais de 40 metros de altura, tipo um prédio de 13 andares, engoliram a costa japonesa. Cidades inteiras foram varridas do mapa pela fúria da água. Carros, barcos, casas, tudo sendo levado como se fosse isopor na enxurrada. E para piorar a situação, o tsunami ainda causou um acidente nuclear na usina de Fukushima. As ondas gigantescas arrebentaram os sistemas de refrigeração dos reatores, causando um vazamento radioativo daqueles. O terremoto e o tsunami de Tohoku deixaram um rastro de destruição e morte no Japão. Mais de 15 mil pessoas perderam a vida, milhares ficaram feridas e milhões tiveram que recomeçar a vida do zero. Foi um evento que chocou o mundo e mostrou da pior maneira possível que com a natureza não se brinca. Em agosto de 2005, todos os olhos se voltaram para os Estados Unidos, mais precisamente para a costa do Golfo do México. Uma tempestade monstruosa, que atenderia pelo nome de Katrina, estava se formando no Atlântico, e sua mira era a cidade de Nova Orleans. Nova Orleans, famosa pela cultura vibrante, música contagiante e culinária de dar água na boca, também carregava uma história de encontros nada agradáveis com a fúria da natureza. Localizada em uma área abaixo do nível do mar e protegida por diques que mais pareciam papel, a cidade era um alvo fácil para enchentes. E o Katrina, meus amigos, estava pronto para mostrar isso da pior maneira possível. Conforme se aproximava da costa, o Katrina foi ganhando força, transformando-se num furacão categoria 5, o nível máximo da escala de Saffir-Simpson. Os ventos ultrapassavam os 280 km por hora, e a tempestade era gigante, cobrindo uma área enorme. As autoridades pediram para a galera evacuar a cidade, mas, infelizmente, muitos não tinham como sair, ou preferiram arriscar e proteger suas casas. Mal sabiam eles o que os esperava.
No dia 29 de agosto de 2005, o Katrina resolveu dar o ar da graça em grande estilo na costa do Golfo do México. Os ventos arrancaram telhados, derrubaram árvores e transformaram as ruas em rios. Mas o pior ainda estava por vir. Os diques que protegiam Nova Orleans, já detonados pela tempestade, não aguentaram a pressão da água e cederam. A cidade virou um caos. A água invadiu Nova Orleans com a força de 1000 cachoeiras, inundando casas, lojas e até hospitais. As ruas viraram verdadeiros rios, e a cidade, antes vibrante e cheia de vida, se transformou em um cenário de filme de terror. Milhares de pessoas ficaram ilhadas em suas casas, enquanto outras se refugiavam em telhados ou em abrigos improvisados. A Guarda Nacional e os bombeiros corriam contra o tempo para salvar o máximo de pessoas possível, mas a situação estava crítica. O Katrina deixou uma cicatriz em Nova Orleans. O furacão entrou para a história como um dos desastres naturais mais mortais e caros dos Estados Unidos, com mais de 1.800 vítimas fatais e bilhões de dólares em prejuízo. A tragédia mostrou a fragilidade da cidade e como a desigualdade social tornava os mais pobres ainda mais vulneráveis a esse tipo de evento. Nova Orleans nunca mais seria a mesma, mas a força do povo americano e a ajuda do mundo inteiro ajudariam a cidade a se reerguer. E aí, galera? No capítulo de hoje, a gente viaja no tempo. Sério, muito no tempo. Estamos falando do ano 79 depois de Cristo, na Roma Antiga. Imaginem só, gladiadores, imperadores e um vulcão de boas, só observando tudo. Esse vulcão era o Vesúvio, pertinho da Baía de Nápoles. E ele era a sensação do momento. A galera curtia as paisagens, as cidades em volta bombando, Pompeia e Herculano. Uma vibe toscana total, sabe? Mas o Vesúvio, como um bom vulcão que se preze, tava só esperando o momento certo para causar o maior auê. Sério, esse negócio de quem vê cara, não vê erupção é real, porque ninguém tava preparado para o que ia acontecer. O Vesúvio, antes da treta toda começar, era um gigante tirando um cochilo. Ninguém naquela época fazia ideia do poder de destruição que ele tinha. A galera vivia a vida numa boa, plantando uva, fazendo vinho, curtindo a vida na sombra do vulcão. Mal sabiam eles que o Vesúvio estava tramando um plano maquiavélico de dar inveja ao Darth Vader. E quando o Vesúvio finalmente resolveu dar o ar da graça, meu amigo, foi um plot twist daqueles. Não teve aviso, nem sinal de fumaça, nada. Foi segura meu vinho que eu vou destruir tudo. E assim, o Vesúvio cuspiu fogo, cinzas e um monte de coisa bizarra para todo lado, transformando Pompeia e Herculano em cidades fantasmas num piscar de olhos. A erupção do Vesúvio foi um meteoro gigante caindo na Terra em câmera lenta. Só que em vez de acabar com os dinossauros, ele congelou Pompeia e Herculano no tempo. Sério, a galera não teve tempo nem de correr. Imagina só, você tá lá, de boas, tomando um vinho, e de repente o céu fica preto, com uma tempestade de fogo e pedra-pomes caindo na sua cabeça. E o pior de tudo, essa chuva infernal não parava nunca. Era como se o apocalipse tivesse dado um check-in na Itália. As pessoas corriam desesperadas, tentando escapar da fúria do Vesúvio, mas não tinha para onde ir. Era o caos total, um cenário digno de um filme de terror. E aí, galera, hoje a gente vai falar sobre um dos maiores desastres naturais da história recente, o tsunami no Oceano Índico em 2004. Imaginem só, era dia 26 de dezembro, um dia após o Natal, muita gente aproveitando as festas, curtindo as férias. Quando de repente um terremoto monstruoso, um dos mais fortes já registrados com 9,1 graus de magnitude, acontece na costa da Indonésia. Para vocês terem ideia da força da bagaça, esse terremoto fez a terra inteira vibrar, gente. Vibrar! Essa tremedeira absurda no fundo do mar gerou uma série de ondas gigantescas, os tsunamis, que se espalharam pelo Oceano Índico a uma velocidade assustadora, um carro de Fórmula 1, destruindo tudo que viam pela frente. Infelizmente, a galera que estava nas áreas costeiras, principalmente em países como Indonésia, Sri Lanka, Índia e Tailândia,
foi pega completamente de surpresa. Ninguém imaginava que um dia tão tranquilo pudesse se transformar em uma tragédia. As imagens que a gente viu na TV depois da tragédia eram chocantes. Ondas gigantescas com mais de 30 metros de altura, avançando sobre cidades inteiras, engolindo casas, prédios, tudo. Carros que pareciam de brinquedo sendo arrastados pela água, pessoas desesperadas tentando se salvar. A força da água era tão poderosa que devastou comunidades inteiras em questão de minutos. Pontes desabaram, casas foram reduzidas a escombros, e a paisagem ficou completamente irreconhecível. O pior é que muitas pessoas nem tiveram tempo de reagir. Foram pegas de surpresa enquanto curtiam as férias com a família. No final das contas, esse tsunami deixou um saldo de mais de 230 mil mortos e milhões de desabrigados. Foi um evento catastrófico que marcou o mundo e mostrou o quão vulneráveis somos diante da fúria da natureza. É de partir o coração saber que essa tragédia poderia ter sido minimizada se existissem sistemas de alerta mais eficientes na região. Fica a lição pra gente: precisamos investir em prevenção e estar preparados para enfrentar os desafios que a natureza nos impõe. Se você acha que já viu tudo em termos de desastres naturais, prepare o estômago porque a gente vai falar agora dos incêndios florestais que aconteceram na Austrália entre 2019 e 2020. Gente, o negócio foi tão extremo que as chamas consumiram uma área equivalente ao dobro da Bélgica. É muito fogo, gente. Para vocês terem noção, foram mais de 18 milhões de hectares de floresta transformados em cinzas. E não pensem que foi um incêndiozinho qualquer, não. As chamas eram tão intensas e se espalhavam tão rápido, alimentadas pelo calor infernal e pela vegetação seca, que formavam verdadeiros tornados de fogo. Parecia cena de filme apocalíptico. A situação ficou ainda mais crítica por causa da crise climática que a gente está vivendo. Temperaturas altíssimas, seca extrema, ventos fortes, tudo isso contribuiu para que o fogo se espalhasse de forma descontrolada. E o pior de tudo é que os incêndios não destruíram só a paisagem. Milhões de animais, muitos deles espécies nativas da Austrália, como coalas, cangurus e outros bichinhos fofinhos, morreram queimados ou perderam seus habitats. As imagens dos coalas queimados e desorientados, tentando escapar das chamas, rodaram o mundo e chocaram a todos. É de partir o coração. Imagina a situação. Você, no seu canto, quando de repente sua casa é tomada pelo fogo e você precisa correr para não virar churrasquinho. Além da perda inestimável da fauna e flora, os incêndios também afetaram a saúde das pessoas. A fumaça tóxica se espalhou por várias cidades, causando problemas respiratórios e outras doenças. Muita gente teve que ser evacuada de suas casas, deixando tudo para trás. E como se não bastasse tudo isso, os incêndios ainda causaram um prejuízo econômico gigantesco, destruindo plantações, casas, empresas e tudo mais que cruzava o caminho das chamas. Uma verdadeira tragédia para a Austrália e um alerta para o mundo sobre os perigos do aquecimento global. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? É de dar um nó na garganta, né? Vimos como a natureza, por mais bela que seja, também pode ser extremamente poderosa e assustadora. Mas não se esqueçam, a culpa por muitos desses desastres, como os incêndios na Austrália, é nossa. Precisamos repensar nossos hábitos e lutar contra a crise climática antes que seja tarde demais. Afinal, a Terra é a nossa casa, e a gente precisa cuidar dela direitinho, né não? Esses foram alguns dos momentos mais assustadores em que a natureza mostrou toda a sua força. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!